Reforma Protestante, estamos estudando a vida do pastor Rubem Maia, que viveu no período da Reforma, e a sua relação com as igrejas reformadas, principalmente com um reformador chamado Zwinglio. Pelo que nós já vimos da vida desse pastor Rubem Maia, um homem que ele defendia uma doutrina parecida com a doutrina que as igrejas evangélicas defendem hoje, principalmente as Assembleias de Deus, né? E como ele está sendo perseguido pelas igrejas reformadas. A parte do artigo que trata da vida de Rubem Maia, o parágrafo que nós encerramos, diz: o modelo da reforma dirigido por Rubem Maia foi zwingliano. Portanto, não é de se estranhar que, ao voltar de seu autoimposto exílio em Schaffhausen, em outubro de 1524, Rubem Maia tenha ocupado seu lugar como sentinela no muro entre os cidadãos defensores da pequena cidade, os quais se mantinham em alerta perante a ameaça da invasão austríaca. Então, naquele período havia guerra, né, entre católicos e reformados, e os cristãos anabatistas ficavam entre esses católicos e reformados, sofriam nas mãos dos católicos, sofriam nas mãos dos reformados. Depois de se converter em anabatista, vamos lembrar que antes ele era católico, né? Rubem Maia parece não ter nunca aceitado a declaração de Schleiden sobre a espada. Foi esse o único ponto importante sobre o qual Rubem Maia discordou dos anabatistas, seguidores de Michael Sattler e dos irmãos suíços. Né? Por quê? Porque os anabatistas, essencialmente, eles defendiam que eles não deveriam pegar em armas para se defender, que eles deveriam, vamos dizer, se tivesse que ser sacrificados, seriam sacrificados em nome de Jesus. Enquanto, claro, os católicos, principalmente na sua luta contra os muçulmanos, eles diziam: olha, não tem como nós vivermos sem a espada. Então, por isso, naquela briga com os muçulmanos, os católicos seguiam esse padrão. Os reformados também, porque como serão igrejas estatais, igrejas controladas pelo Estado, eles também vão fazer uso da lei, fazer uso da força para manter a sua religião. O artigo prossegue: pelo fato da magistratura ter sido estabelecida por Deus, os cristãos podem servir em diferentes postos do governo, afirmava Rubem Maia. Mas há certas limitações para o uso temporal da espada. Tal uso fica proibido para os que pregam o Evangelho, porquanto eles não devem se envolver nos assuntos seculares. Tampouco deve-se usar a espada para satisfazer as ambições pessoais ou lançar guerras aventureiras, para conquistar terras e pessoas pela força, visto isso de encontro à vontade de Deus. Então, Rubem Maia ainda diferenciava desses chamados irmãos suíços e dos anabatistas em geral. Então, ele dizia o seguinte, que eles poderiam até pegar em armas, né, num assunto temporal, para se defender, para continuarem vivos, né, e não assim para, por exemplo, vou conquistar uma cidade, como os católicos e os reformados faziam. Rubem Maia era uma exceção, no caso, no meio desses anabatistas, né? Rubem Maia também apresenta a questão das opções de um cristão quando é obrigado a viver sob um governo tirano e injusto. Então, para Rubem Maia, você podia pegar em arma, às vezes você tinha que servir um exército, nessa situação você poderia pegar em arma. E os anabatistas, em geral, diziam que não, nem para servir um exército. Sugere-se aqui que o cristão tem três opções: poder mudar o governo sem violência. Se puder mudar o governo sem violência, deve fazê-lo. No entanto, se isso não for possível, permite-se ao cristão fugir para uma terra mais hospitaleira. Os anabatistas viviam fazendo isso, né? Eles eram ameaçados, então eles fugiam para terras distantes. Mas se isso não for uma opção,
ele deve sofrer como sofreu Cristo nosso Senhor, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Então ele está dizendo, olha, se o seu governo é violento, tente mudá-lo, né, sem violência. Então, se você não pode mudá-lo, então o melhor é fugir para um local onde você possa viver a sua religião e viver em paz. A maioria dos anabatistas viviam assim, porque os católicos perseguiam eles e os reformados também. Então eles viviam nas montanhas, viviam em locais isolados, onde eles podiam plantar e viver do que eles plantavam. De qualquer modo, Rubem Maier deu a entender que a insurreição armada está proibida para o discípulo de Cristo. No fim, Rubem Maier adotou uma posição de pacifismo pessoal, a qual foi chamado a exemplificar muito antes do que se pensava. Então ele defendeu realmente que os cristãos não deveriam pegar em armas, não deveriam lutar para se defender. Vou fazer protesto contra um governo na base da arma, na base da força? Não. Então eu vou fugir para locais distantes para manter a minha fé.